O pior pesadelo do Ayatollah está se tornando realidade. A história está se repetindo no Irã, onde um ciclo de 40 dias de morte e luto reacendeu o protesto. É exatamente o mesmo padrão que derrubou o Shah em 1979, enquanto multidões nas cidades iranianas voltam às ruas gritando "Morte ao ditador". As forças de segurança agora estão abrindo fogo nos enlutados. Mais uma vez. Isso ocorre enquanto delegações do Irã e dos Estados Unidos se reúnem em Genebra para negociar um acordo nuclear. O Ayatollah afirma em discursos que não negociará de forma alguma, e o Irã acabou de disparar um míssil no Estreito de Hormuz como um recado para os Estados Unidos. Tudo está convergindo, e isso pode nos dizer o que vai acontecer a seguir. Então, vamos ver o que aconteceu. Tudo começou na noite passada, na cidade de Abadan. Pequenos grupos se reuniram nas ruas gritando isso para Khamenei. No início, não havia muita gente, mas logo o número aumentou. Na manhã seguinte, os cemitérios estavam lotados. Famílias enlutadas se reuniram para lamentar entes queridos mortos pelas forças de segurança e, enquanto choravam, começaram a gritar novamente. Desta vez, a multidão era muito maior. E era exatamente disso que o CGRI tinha medo, então o CGRI fez o que sempre faz. Eles atiraram em uma multidão de enlutados no cemitério. Você pode, na verdade, realmente ouvir os tiros. Neste vídeo, veículos de segurança correndo pelas ruas, pessoas fugindo e o regime atirando em famílias que vieram enterrar seus mortos. Após esse incidente, as forças de segurança tomaram todas as principais cidades do Irã. Aqui em Abadan, em plena luz do dia, você pode ver veículos fortemente armados patrulhando a rua. A mesma coisa em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã, forças de segurança andando de moto com rifles. E mais cedo, na mesma cidade, manifestantes gritavam "Morte aos ditadores e morte aos mulás". E então temos Teherã, a capital. Aqui podemos ver a praça principal sendo tomada por forças de segurança, canhões de água e vans pretas. O regime está tratando isso como uma operação militar. Eles não estão dando chance ao azar, e isso por um bom motivo. Deixe-me explicar por que esse momento é tão perigoso para o Ayatollah, porque o que está acontecendo agora segue um padrão muito específico, o mesmo padrão que destruiu o Shah. Aqui está o que a maioria das pessoas esquece. A revolução que derrubou o Shah não começou em 1979. Ela começou em janeiro de 1978. Manifestantes foram às ruas e as forças de segurança mataram alguns para conter o protesto. Depois, houve uma pausa de exatamente 40 dias. Agora, você pode se perguntar, por que 40 dias no Islã xiita? Existe um período obrigatório de luto de 40 dias após uma morte. Então, os familiares ficavam de luto e no 40º dia, eles se reuniam novamente para homenagear os mortos. O luto rapidamente se transformava em protesto. E dessa vez seria muito maior do que antes. Esse ciclo se repetiu várias e várias vezes. Morte em protesto, 40 dias de luto, protesto maior. Mais mortes, mais 40 dias e protestos ainda maiores. Isso continuou por mais de 13 meses em cada ciclo. A multidão foi crescendo cada vez mais até fevereiro de 1979, quando o Shah teve que fugir do país. E agora, bem, Khamenei viu isso acontecer naquela época e está vendo isso acontecer de novo. Estamos nos aproximando exatamente dos 40 dias, desde os massacres de 8 e 9 de janeiro, quando o regime matou dezenas de milhares do seu próprio povo. O período de luto está terminando e os protestos estão recomeçando. Por isso a CGRI atira nos enlutados antes que se reúnam. Com relatos do Irã, parece haver um grande protesto marcado para esta noite, 18 de fevereiro no país, devido ao fuso horário. Então vamos manter vocês atualizados sobre isso com certeza. Agora, enquanto tudo isso está acontecendo nas ruas, o Ayatollah estava fazendo um discurso. E é seguro dizer que ele não parecia alguém disposto a negociar com os Estados Unidos. Escutem só o que ele estava dizendo. Parece para eles que ele continua dizendo isso. O presidente dos Estados Unidos diz que as Forças Armadas dos Estados Unidos são as mais fortes do mundo. As Forças Armadas mais fortes do mundo. Às vezes, podem engasgar tão forte que nem conseguem engolir. Eu não sei o que é.
disse ele. Enviamos um porta-aviões em direção ao Irã. Um porta-aviões, claro, é uma arma perigosa, mas ainda mais perigosa do que um porta-aviões é a arma que pode arrastá-lo para as profundezas do mar. O presidente dos Estados Unidos, em um de seus discursos recentes, disse que há 47 anos os Estados Unidos não conseguem eliminar a República Islâmica. É uma arma perigosa. Ele reclamou com seu próprio povo. 47 anos. Que os Estados Unidos não conseguiram eliminar a República Islâmica. Essa é uma boa confissão. Eu digo que vocês também não vão conseguir fazer isso agora. Ao mesmo tempo, ele também postava no Twitter. Segundo ele, sua mensagem era clara. Os americanos dizem, vamos negociar sobre a sua energia nuclear. E o resultado da negociação deve ser que você não tenha essa energia. Se for esse o caso, não há espaço para negociação. Mas, se as negociações realmente vão acontecer, determinar o resultado delas antecipadamente é um ato errado e tolo. Agora, para alguém que supostamente tem 80 anos, essa é uma maneira muito elementar de ver as coisas. Primeiramente, em qualquer negociação, ambas as partes têm uma noção do que estão negociando. Como, por exemplo, qual deve ser o objetivo. E em segundo lugar, os Estados Unidos não estão dizendo que o Irã não pode ter energia nuclear. O que eles estão dizendo é que vocês não podem ter enriquecimento nuclear. Os Estados Unidos permitem construir reatores nucleares à vontade, mas proíbem instalações para enriquecer urânio. Vocês podem obter o urânio de que precisam de outros países que já possuem essas instalações. Isso, na verdade, é algo muito comum. Muitos países ocidentais, como Espanha, Bélgica, Suíça, Suécia, fazem exatamente a mesma coisa. Eles têm usinas nucleares, mas importam o urânio de que precisam para essas usinas. O que se pede ao Irã não é algo único. Tenho quase certeza de que o líder supremo sabe disso, mas não fala abertamente, pois isso acabaria com seu argumento. Mas o líder supremo afirmou que o programa de mísseis do Irã não está em discussão, nem em pauta. E para mostrar a seriedade do país, eles realmente dispararam um míssil no Estreito de Hormuz e destruíram um navio. Era o próprio navio deles e um alvo vazio, mas eles transmitiram isso na televisão nacional. A mensagem para os Estados Unidos foi clara. Nossos mísseis funcionam, então não nos testem. Esse foi todo o pano de fundo para as negociações em Genebra. Protestos recomeçavam no Irã. Pessoas enlutadas eram baleadas, o Ayatollah rejeitava negociar e mísseis eram lançados contra navios vazios. É seguro dizer que não foi uma boa maneira de começar as negociações, e as conversas terminaram em apenas algumas horas. Aqui está o que sabemos sobre o que aconteceu. O Irã apresentou novas ideias para um acordo nuclear. Eles aceitam pausar o enriquecimento por 3 anos, mas não desistir totalmente. Também concordam em transferir parte, mas não todo o urânio enriquecido para a Rússia. Aqui está o contexto sobre esse urânio. O Irã tem cerca de 200 quilos de urânio enriquecido a 60%. Agora, a energia nuclear ou as usinas nucleares precisam de um enriquecimento de apenas 3 a 5%. Mas, por outro lado, armas nucleares exigem um enriquecimento de 90% ou até mais. O Irã está em 60%, muito além das necessidades civis, mas ainda não é de grau militar. Esse estoque de 60% se tornou a moeda de troca deles. Eles estão oferecendo abrir mão disso em troca do alívio das sanções. Mas isso está longe do que os Estados Unidos estão exigindo. Os Estados Unidos exigem que o Irã pare o enriquecimento, interrompa o programa de mísseis e pare de matar manifestantes. Mas o Irã recusa totalmente. Como o Irã vê isso como questão interna, os Estados Unidos não têm voz no assunto. Após as negociações, o Irã informou aos Estados Unidos que apresentará uma proposta mais detalhada em 2 semanas. Essas 2 semanas pareceram familiares para muitos, sabe? No ano passado, o próprio presidente Trump disse que decidiria em 2 semanas se iria buscar a diplomacia ou atacar o programa nuclear do Irã. 3 dias após o comentário, ele ordenou a Operação Martelo da Meia-Noite. Agora, o Irã pede 2 semanas.
Não sei se isso significa algo, mas acho importante mencionar. Enquanto o Irã pediu 2 semanas, os Estados Unidos seguem aumentando suas forças militares. Na verdade, só nas últimas 24 horas, tivemos um segundo porta-aviões chegando à região e, além disso, ouvimos falar de um terceiro indo para lá. E além de tudo isso, só nas últimas 24 horas mais de 50 caças chegaram à região. Essa armada continua crescendo a cada dia. E do jeito que as negociações estão indo, e pelos comentários que o líder supremo está fazendo, realmente faz a gente se perguntar se um ataque está para acontecer em breve. Então não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Vou manter vocês atualizados. Meu nome é Sam. Vejo vocês no próximo vídeo.